O Bolsonaro está indo por um caminho muito perigoso na nova política dele. E, olha, é um caminho tão perigoso para ele quanto para o povo brasileiro, que é o caminho de quê? Dele tentar comprar apoio popular, turbinando o Bolsa Família com o Renda Brasil. Por quê? Para fazer isso, o Bolsonaro ele não tem de onde tirar dinheiro. Primeiro, porque ele não sabe de onde tirar dinheiro, os economistas dele são um mais burro que o outro. E segundo, porque ele não pode furar o teto de gastos. O teto de gastos foi uma lei, uma PEC de 2017, a PEC do fim do mundo. Foi, logo depois do golpe contra Dilma, começaram a articular a PEC do fim do mundo, que congelou gastos, gastos não, investimentos em educação, saúde e tudo mais por 20 anos. Aí o que acontece? O Bolsonaro quer turbinar o Renda Brasil, mas ele não pode furar o teto de gastos. O que ele vai fazer? Ele vai cortar de outros programas sociais. O Farmácia Popular, que atende mais de 30 milhões de pessoas por ano, o Farmácia Popular vai acabar, tá? Para acabar. Mais do que isso, o abono salarial, que também atende milhões de pessoas por ano, tá? Para acabar. Para quê? Para o Bolsonaro poder turbinar um pouco mais o Renda Brasil. Em média, cada família que ganha Bolsa Família vai ganhar R$ 57 a mais por pessoa. Com o Renda Brasil, e ele também vai incluir mais 6 milhões de famílias já logo de início. Mas, olha só, por um lado a pessoa mais pobre ganha R$ 57 a mais, por outro lado essa pessoa não vai mais ter remédio de graça. Então, principalmente os idosos que já estão ferrados com a reforma da Previdência, quando eles precisarem de remédio, de tratamento grátis para tantas doenças que o Farmácia Popular oferece, não, vai ter que começar a pagar, e é bom pagar bem, porque senão vai morrer por falta de remédio. Quem ganha até 2 salários mínimos, que tem direito ao abono salarial, não vai mais ter. Esse dinheiro vai ser para pagar aquelas pessoas que estão desempregadas. E aí o Bolsonaro ele vai conseguir diminuir muito a renda da classe média baixa, porque a pessoa que ganha 2 salários mínimos não é rica, vai perder o abono salarial. O aposentado que hoje ganha remédio gratuitamente ou ganha com muito desconto, mas muito desconto pelo Farmácia Popular, vai ter que começar a desembolsar dinheiro do próprio bolso, dinheiro que nem tem para gastar remédio. Essas pessoas vão ficar mais pobres e aí mais e mais gente vai começar a precisar ganhar o Renda Brasil. E aí o Bolsonaro vai turbinar mais ainda o Renda Brasil, não turbinar dando mais dinheiro, e sim dando dinheiro para mais gente, e aí ele vai ter mais gente no curral eleitoral dele que ele vai manipular para falar, tá vendo, eu tô te dando dinheiro, o desemprego, tudo o resto é culpa do PT, mas o dinheiro quem dá sou eu sou o salvador da pátria. Essa é a tática do Bolsonaro, só que tem um problemão, que é, primeiro, a briga no governo, e segundo, o Congresso Nacional não está muito afim de deixar o Bolsonaro fazer isso conforme o plano dele, não, porque o Congresso Nacional não quer muito que o Bolsonaro dê certo nesse plano, porque esse plano é um plano muito maligno, é mais maligno do que o pessoal do Centrão poderia imaginar. Mas eu vou falar disso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. É um segundinho, é de graça se inscrever no canal. Um segundo, você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Porque ele funciona assim, o algoritmo. Quando você se inscreve no canal a partir desse vídeo, ele entende que esse vídeo tá bombando. O algoritmo é como se fosse o robozinho do YouTube. E aí ele fala, pô, esse vídeo do Thiago tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo na página inicial para mais gente também clicar. Tá todo mundo clicando, se inscrevendo, tá bombando. Vai mostrar para mais gente vai acabar clicando, mais gente vai se inscrever, e a gente consegue mostrar esse vídeo para milhares de pessoas e levar verdade para as pessoas. Além disso, tem também as ações, está mostrando aqui, os outdoors que a gente está fazendo em todo o Brasil, a gente está fazendo, até tem em Paris e tudo mais, ações que a gente fez. E quem quiser ajudar com isso, pode clicar em Seja Membro abaixo do vídeo, ou no primeiro comentário tem Apoia-se, PicPay, conta bancária para quem quiser apoiar. Agora vamos falar sobre o Renda Brasil e os benefícios que o Bolsonaro vai cortar e por que o Congresso não está muito afim. Olha só, a gente tem que lembrar que o Congresso Federal, boa parte desse Congresso é o chamado Centrão, é formada pelo Centrão. E esse Centrão tá com o Rodrigo Maia mais do que com o Bolsonaro. Isso já foi provado todas as vezes. O Bolsonaro só ganha uma votação no Congresso se o Rodrigo Maia estiver do lado dele. Se o Rodrigo Maia estiver contra ele, o Bolsonaro perde. E aí é invariavelmente, não teve exceção até hoje. A gente tá aí, 1 ano e 9 meses de governo praticamente, não houve exceção. O Rodrigo Maia ganha todas as votações. Eu não lembro, nos últimos 3, 4 anos, até antes do Bolsonaro ser eleito, de uma derrota sequer do Rodrigo Maia. Ele não perde. E aí o que acontece? Rodrigo Maia, esse pessoal, eles estão de olho na CPI das fake news, mas principalmente no inquérito das fake news
no STF e estão de olho na cassação da chapa do Bolsonaro para o começo do ano que vem. Claro, os planos podem mudar, até lá podem. A popularidade do Bolsonaro também pode interferir nesses planos. Mas eles estão de olho lá até junho de 2021, lá fevereiro, março, abril, maio de 2021. É lá que eles estão mirando. Só que para chegar lá e ter alguma chance do Bolsonaro ter a chapa cassada ou ser derrubado de alguma maneira que o Rodrigo Maia possa colocar alguém do grupo dele na presidência, ou ele mesmo, o Bolsonaro tem que estar com a popularidade baixa. O plano do Bolsonaro para estar com a popularidade alta é o quê? Primeiro, investir em desemprego. Eu falo isso aqui todos os dias. Primeiro, investir em desemprego. Isso o Bolsonaro já está fazendo como ninguém mais faz no mundo. Temos 87 milhões de desempregados, de desocupados. Claro, conta um ou outro. Na taxa de desemprego, que diz que são só 13 milhões de pessoas, não conta, primeiro, não conta os desalentados, que são pessoas que pararam de procurar emprego. Também não conta, segundo, pessoas que fazem bico, um bico aqui, outro ali, que ganham, no fim, menos de R$300 por mês, menos de um terço de um salário mínimo, mas não conta como desempregado. Então, no número de desempregados não conta esse pessoal. Mas o número de desocupados, que é realmente desempregados no Brasil, pessoas que têm idade e têm condições de trabalhar, físicas e psicológicas, e não estão trabalhando, e poderiam estar, é de 87 milhões de brasileiros. É um número recorde na história. Com isso, o que acontece? Com muita gente sem emprego, a gente tem muita gente que depende de uma renda mensal do governo. Aí o que acontece? Quanto mais desempregado, mais gente vai cair lá no Renda Brasil. O Paulo Guedes até falou no plano dele, ele falou, o cidadão vai ter o emprego dele, mas quando ele tiver num momento de dificuldade, ele cai no Renda Brasil. Mas o correto é que ele depois consiga trabalhar e ter uma renda por si próprio. Quer dizer, o Paulo Guedes ele sem querer, ele deixou escapar nas palavras, ele cai no Renda Brasil. Por quê? Olha só, Bolsonaro ele vai acabar com o farmácia popular. As pessoas mais pobres, os idosos mais pobres vão começar a ter uma diminuição considerável na renda deles. Porque eles vão ganhar a mesma coisa, mas eles vão ter que gastar dinheiro que eles não estão gastando hoje com remédios. E há tratamentos, por exemplo, diabetes, alguns outros, que são caros, são muito caros. Claro, o governo dá de graça muita coisa pelo SUS? Dá. Mas muita coisa pelo farmácia popular vem com desconto ou vem gratuitamente. Não vai vir mais. Nem desconto e não vai vir mais. Nem com desconto e nem gratuitamente. Aí o que acontece? Essas pessoas, os idosos mais pobres, vão ter que gastar dinheiro. Quando eles gastam dinheiro em remédio, eles estão dando lá para a Drogazil, cujo dono é bolsonarista, para os laboratórios farmacêuticos, cujos donos também são bolsonaristas, ele está dando lucro para os amigos do Bolsonaro, ele está deixando de dar lucro para os negócios da região onde ele mora, os negócios do bairro, o mercadinho, ou até o mercado grande, ou indo em um restaurante, indo num bar de vez em quando, fazendo alguma coisa. Aí o que acontece? O ritmo, o dinheiro que circula nas cidades vai diminuir, porque essa pessoa está gastando em farmácia, em remédio, e não está gastando ali no comércio local. O comércio local vai começar a cair. O que acontece? Isso é muito estudado em macroeconomia, que é o quê? Pouco a pouco vai tudo caindo. O que acontece? O desemprego vai começar a aumentar. E como o desemprego vai começar a aumentar e tem menos dinheiro circulando, sabe o que acontece? Os salários vão começar a diminuir. E como não há direitos trabalhistas, e os salários já estão diminuindo, é só ver que esses motoboys de aplicativo, eles ganham muitas vezes menos de um salário mínimo. Tem cara que mostrou lá em matérias, o cara mostrava, eu trabalhei aqui quase todos os dias e eu ganhei 900 mil por mês, 900 reais por mês, e eu trabalhei 30 dias no mês e eu não ganho um salário mínimo. Olha só, o salário tá baixo, tá difícil a coisa. Aí o que acontece? Mais gente vai acabar caindo no Renda Brasil. Com mais gente caindo no Renda Brasil, mais gente vai estar, o quê? Essas pessoas estarão sujeitas à manipulação do Bolsonaro, porque ele vai falar o quê? O discurso da mídia, a mídia está com ele nisso. Nesse discurso, a mídia sempre estará com ele, a Folha provou isso, fazendo aquele editorial Jair Rousseff, a Globo, sempre que pode, faz o mesmo, que é o quê? Culpar o PT pela crise. Falar, desemprego é culpa do PT. Isso tudo é culpa do PT e a mídia ficou anos e anos, desde 2013, quando o Brasil estava no melhor momento econômico da história do país, de 513 anos até então, nunca o Brasil esteve tão bem como em 2013, a Globo já falava que tinha crise com recorde de menor desemprego da história, crise com o Brasil saindo do mapa da fome. Hoje voltou para o mapa da fome, hoje temos o maior desemprego da história, mas quando tinha menor e não estava no mapa da fome, já era crise, e a crise era culpa do PT e da Dilma. Olha só, agora isso já foi, as pessoas já foram doutrinadas disso, isso já foi
instalado assim no âmago das pessoas, a crise é culpa do PT. O Bolsonaro vai aproveitar isso, jogar nos grupos do WhatsApp dele, jogar no Instagram, Facebook, fazer aquele bombardeio de fake news que ele faz sempre, falar, mas espera aí, a solução para a crise sou eu te dando aqui 200, 300, 400 reais por mês, eu vou te dar esse dinheiro e agora você terá uma chance. Só que o que ele não vai contar é que por conta disso a pessoa ganha 50, a pessoa que já é pobre, já está ganhando Bolsa Família, vai ganhar cerca de R$ 57 a mais por mês, que não dá para comprar um antibiótico, essa é a verdade, mas não vai ter desconto em vários medicamentos. Mas o cara que tem emprego e que ganha até 2 salários mínimos não vai ter mais o abono salarial. Mais do que isso, vários outros direitos trabalhistas vão começar a ser retirados, porque o Bolsonaro ele precisa de dinheiro para isso. E ele precisa sustentar esse projeto até 2022. 1º de janeiro de 2023, Bolsonaro, imagina, o pior cenário possível, Bolsonaro reeleito. Começou 2023, tchau, aí não precisa mais, tchau. Aí ele pode dar o golpe, pode fazer o que quiser, aí ele pode fazer como o Fernando Henrique Cardoso fez no segundo governo dele, que é o quê? Massacrar o Brasil, que é extorquir, roubar tudo o que der para roubar em 4 anos. Falar, peraí, eu tenho 4 anos aqui, para eu, meus amigos, a gente vai roubar tanto que quem vier depois não vai nem saber o que tinha aqui, porque a gente roubou tudo possível. Esse é o plano deles e tá quase lá, só que o Congresso Nacional não quer. O Congresso Nacional falou, peraí, para poder ter cassação de chapa não pode ter Renda Brasil turbinada, não pode ter nada disso. É por isso que o Paulo Guedes, ele tá com o Rodrigo Maia nessa de, não vamos furar o teto de gastos. E o Paulo Guedes está brigando com o Bolsonaro. Eles iriam apresentar o Renda Brasil hoje, não apresentaram, por conta de divergências do Paulo Guedes com o Bolsonaro. O Bolsonaro quer gastar mais e ele quer que o Paulo Guedes encontre um meio de gastar esse dinheiro, de onde tirar esse dinheiro sem furar o teto de gastos, ou se não der, dane-se, vamos furar o teto de gastos, vamos lá como o Rodrigo Maia falou, entrar na zona do impeachment. O Rodrigo Maia fez uma ameaça ao Bolsonaro na semana retrasada, ele falou, o Bolsonaro com teto de gastos, ele entra na zona do impeachment, ele não pode, faça o que quiser. Você quer xingar jornalista? Xinga. Quer bater em jornalista? Não bateu por quê? Bata, da próxima vez esmurra o jornalista, Bolsonaro, mas não fure o teto de gastos. Bater em jornalista, matar, dane-se. O que importa é o teto de gastos para o Rodrigo Maia, para o mercado financeiro. Não pode haver investimento público no Brasil. Para as pessoas serem pobres, não pode haver investimento público. Isso foi, quando o golpe foi sacramentado contra a Dilma, era o quê? Roubar tudo que a gente tem, roubar as estatais, roubar as riquezas do Brasil, e aí, com riquezas, eu nem falo da Amazônia, que o Bolsonaro fala tanto, eu falo mais do nosso petróleo e da nossa água que a gente tem. Roubar isso de nós, roubar petróleo, água, roubar as nossas estatais e o que? Acabar com o investimento público. Como? Com um teto de gastos. Com um teto de gastos, não pode haver investimento público. Por exemplo, não poderia jamais haver o PAC. O PAC do governo Dilma e Lula, que fez milhares de quilômetros de ferrovias, também de estradas, fez a transposição do Rio São Francisco, tantas coisas, nada disso poderia acontecer se houvesse teto de gastos, porque não se poderia gastar mais do que aquele teto. Então, e olha só, esse teto de gastos é uma falácia, porque não ajuda praticamente em nada nas metas fiscais do governo, não ajuda praticamente em nada, já foi provado centenas de vezes, algum economista, talvez o Eduardo Moreira possa falar melhor sobre isso, mas não ajuda em praticamente nada. Isso ajuda o quê? Que o Brasil fica de joelhos para Wall Street, para os investidores internacionais. Se eles vierem aqui e investirem em empregos, alguma coisa assim, o Brasil gera emprego. Se eles vierem aqui só para especular, só para apostar na Bolsa de Valores e ganhar lucro, como eles sempre fizeram com o Brasil, aí o que acontece? Desemprego recorde, não há como o Estado, como o país gerar empregos fazendo obras e tudo mais, porque você vai fazer uma obra, não é só os trabalhadores da obra, você vai fazer um porto, tem as peças que vão fazer o porto, tem os trabalhadores do porto, tem os trabalhadores que vão fazer essas peças, tem o comércio todo desse lugar. Por exemplo, só o Porto de Mariel gerou 450 mil empregos no Brasil, porque todas as peças foram feitas no Brasil. Então tem vários empregos diretos e indiretos gerados por uma obra. E o governo brasileiro não pode mais fazer obras por conta do teto de gastos. E aí está uma briga no governo que é entre o Rogério Marinho, que é o ministro de Desenvolvimento Regional, e ele falou hoje, ele mandou um direto na cara do mercado financeiro, ao lado do Bolsonaro. Ele falou, é bom que esse investidor que só quer especular saia do Brasil. Ano passado foram 64 bilhões de dólares que esses investidores tiraram do país. Foi desinvestido no Brasil, só para ter economia. É bom que eles saiam do Brasil.
A gente quer investidores que invistam para gerar emprego. Aí ele fez isso hoje no lançamento da tal da Casa Verde Amarela do Bolsonaro, que exclui também as pessoas mais pobres, é só para classe média mesmo, e classe média alta e ricos. As pessoas pobres foram já excluídas, não estão nesse Casa Verde Amarela, quem ganha até R$ 1.800 por mês, que é quem também vai perder o abono salarial. Vai perder o abono salarial e vai perder a chance, o sonho da casa própria. Pois bem, o Paulo Guedes não foi nesse evento. É um evento que deveria ser, assim, do Ministério da Economia, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Casa Civil. Não. Foi o ministro da Casa Civil, foram os generais lá do governo, que o Paulo Guedes odeia, e foi o ministro do Desenvolvimento Regional, que teve brigas feias com o Paulo Guedes no passado. Paulo Guedes não foi porque o Paulo Guedes está com problemas com o Bolsonaro, porque ele quer apresentar a tal o Renda Brasil de uma maneira e o Bolsonaro quer de outra. Porque o Paulo Guedes quer apresentar da maneira do Congresso, que é uma maneira bem assim nivelado e nivelado sempre por baixo e tirando dinheiro de tudo que der para tirar para tentar turbinar isso e entregando pré-sal, entregando o que der para entregar para conseguir dinheiro para o Renda Brasil. O Bolsonaro, ele quer o quê? Tá, pode fazer isso, entrega o que quiser, o Paulo Guedes, entrega a Amazônia, pré-sal, dá de brinde a nossa água, não tem problema nenhum. O que importa, Paulo Guedes, é o seguinte: eu quero mais dinheiro para o Renda Brasil. E o Paulo Guedes não tem de onde tirar mais dinheiro, ou pelo menos ele não é esperto o suficiente para saber de onde. Ou ele está fazendo jogo duplo, que é algo que já me vem na cabeça umas 1000 vezes. O Paulo Guedes está fazendo um jogo contra Bolsonaro, porque principalmente depois que o Paulo Guedes começou a ter encontros secretos com o Rodrigo Maia, me veio isso à cabeça. O Paulo Guedes, se tem alguém jogando contra o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. O que o governo poderia estar numa situação 100 vezes melhor, até de popularidade, se o Paulo Guedes tivesse um pouquinho de inteligência, não tem. Então, tá essa briga toda e o Bolsonaro tá naquela. Ele tá indo por um caminho que é péssimo, tanto para ele quanto para o povo brasileiro, porque quando ele começar a fazer isso, se ele ver qualquer resultado na popularidade dele, e tem a certeza que ele verá, ele vai começar a querer furar o teto de gastos. E aí o Congresso Nacional, com o Centrão, com tudo, com o Rodrigo Maia, que não perdeu uma até hoje, lembre-se disso, o Rodrigo Maia não perdeu uma até hoje, esse Congresso Nacional vai vir para cima do Bolsonaro com tudo. Então o Bolsonaro, ele tá entre a cruz e a espada. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. A coisa tá difícil, tá bem difícil lá em Brasília, mas não tá tão difícil quanto para o povo brasileiro, que tem que sofrer vendo tudo isso e com 87 milhões de desocupados. A coisa tá realmente difícil. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar lutando contra eles. Ó, vocês viram os vídeos dos outdoors? Os próximos, já essa semana, já até mandei para as empresas, vão ser falando sobre o auxílio emergencial e perguntando para o Bolsonaro sobre os 89 mil reais que a Michelle recebeu do Queiroz. Falou!